Bom dia, Vanessa. Vamos começar então, para terminarmos as nossas aulas. Eu vou resumir bem rapidamente, eu espero, as últimas lições, da 10 até a 13, para que a gente encerre então esse período de estudo, já que você já tem apostila, já estudou, já sabe tudo, né? Tá tudo tranquilo. Então vamos só repassar um pouquinho para que você possa, para que eu possa já marcar tanto a sua profissão de fé quanto o batismo do Gabriel. Então vamos terminar. E a lição número 10 fala sobre o batismo de crianças. A nossa igreja presbiteriana do Brasil batiza as suas crianças. E por que nós batizamos as nossas crianças? Nós batizamos as nossas crianças porque nós entendemos que o batismo, como ele não é o fator de salvação, ele não é o batismo que salva. Então as crianças, mesmo que ainda não entendam a palavra de Deus, mesmo que ainda não possam fazer a sua opção de vida, não possam declarar Jesus com entendimento para a sua vida, elas pertencem à herança de Deus. As crianças são herança de Deus. E elas são aquelas que, os filhos dos crentes, são aqueles que herdam a fé dos seus pais. Como no Antigo Testamento, o batismo era feito ou representado, não é? O modo da entrada do judeu, da criança na comunidade hebraica, na comunidade judaica, ele era feito através da circuncisão. Logo no Novo Testamento, o Senhor Jesus institui então o batismo. A criança no Antigo Testamento ela era apresentada aos pais, os pais apresentavam à sociedade, aos 8 anos eles passavam pela circuncisão e logo depois então eles eram declarados como povo de Deus. Eles entravam no rol do povo de Deus. No Novo Testamento, abolida a circuncisão, Cristo institui então o batismo. O batismo no Novo Testamento, ele é agora o modo da entrada da pessoa na igreja, no povo de Deus. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças. Porque no Antigo Testamento, quando a criança não era circuncidada, ela não era considerada como membro da tribo de Israel. Ela não era descendente de Abraão até que fosse circuncidada. E todos os escravos, todas as pessoas que chegavam para fazer parte dessa família tinham que ser circuncidados para significar que elas entravam na família de Abraão. Agora, no Novo Testamento, então, nós batizamos as nossas crianças porque isso significa que elas entraram, elas herdam a fé dos seus pais, elas herdam as bondades, as misericórdias de Deus juntamente com seus pais, fazem parte do povo de Deus. E por isso é um perigo não batizar as nossas crianças, porque estamos negando a elas uma bênção muito grande. A bênção de serem consideradas povo de Deus, de fazerem parte da comunidade de Deus. Embora elas ainda realmente não possam entender, não possam optar, mas no tempo certo, quando entendem, ou seja, a partir do momento em que elas têm consciência de que servem a Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, então elas fazem a sua profissão de fé, que é o que vai acontecer com você, fazer agora, depois de tanto tempo, fazer a sua profissão de fé. Então o Gabriel, no tempo certo, depois de batizado agora, ele vai fazer a sua opção, fazer a sua profissão de fé, né? Fazer a sua confissão diante da igreja, diante dos homens e diante de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, é o seu Salvador. Então, nós então batizamos crianças, representando também aquilo que era feito no Antigo Testamento, né? Quais são os benefícios, então, do batismo da criança? Em vez de perguntar, né, o que eu vou ganhar batizando a minha criança, a gente devia pensar no que eu vou perder quando eu não batizo a minha criança. Na antiga aliança, a criança que não fosse circuncidada era excluída do pacto, não pertencia ao Senhor. Você vê isso em Gênesis 17:14. Por analogia, nós somos levados a concluir que os pais que não apresentam seus filhos para o batismo estão excluindo-os da nova aliança. Não significa que você estaria condenando seu filho a uma morte eterna. Não é isso. Não está condenando seu filho ao inferno. Mas está colocando na mesma situação daqueles que não têm Jesus como Salvador e Senhor. É a mesma coisa de um pai, né, muito rico que deixa de reconhecer seu filho. O filho fica excluído da herança, a não ser que ele provoque esse reconhecimento por via judicial. Em Cristo nós temos grande herança de bênçãos espirituais, não é justo excluir então os nossos filhos dessa herança. Crentes fiéis não têm herança de bênçãos espirituais para legar aos seus filhos, mesmo que os apresentem
para receber o batismo. Então, crentes infiéis não têm essa herança de bênçãos espirituais para legar aos seus filhos, mas os crentes precisam batizar os seus filhos. Quando eles puderem entender, vai competir a eles se eles vão permanecer na fé que eles foram criados, porque esse é um compromisso que você vai assumir de criar o seu filho na fé. Então ele vai ter a possibilidade então de decidir se ele continua nessa fé, se ele quer continuar tendo Jesus como seu Salvador, se é isso mesmo a verdade para ele, ou então se ele realmente decidir não participar. Então o povo de Deus é formado não só pelos adultos, é formado por adulto e por criança. Então por isso, nós além de batizarmos os adultos, batizamos também as nossas crianças. A lição número 11, ela é muito simples, que ela fala sobre a Santa Ceia, sobre essa instituição de Cristo, essa ordenança em Cristo. Nós sabemos que temos apenas 2 sacramentos, não é? A igreja evangélica tem apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Você já passou pelo batismo. Então agora para participar da ceia do Senhor, você precisa participar, ser agora, fazer a sua profissão de fé, para que você possa então, como membro da igreja do Senhor, participar então da ceia do Senhor. São os 2 sacramentos que Jesus instituiu, não há outros, são os únicos que nós temos na Bíblia, a comprovação de que foi o próprio Cristo quem ordenou, então por isso nós temos como únicos sacramentos esses 2. Então, o sacramento da ceia, da Santa Ceia, ela nos remete à Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento foi inaugurada, foi iniciada quando Deus ordenou a Moisés que retirasse os israelitas do Egito, conduzisse aqueles israelitas para Canaã, quando o rei egípcio então se negou. E na 10ª praga, a última delas, não é? Foi a morte dos primogênitos. Deus ordenou que eles fizessem ou comessem a Páscoa, porque à meia-noite o anjo do Senhor passaria sobre aquela comunidade, sobre todo o Egito, e consumiria e mataria todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, tudo que houvesse como primogênito morreria naquele dia, naquela noite. Então, o Senhor ordenou que eles imolassem um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e com sangue marcasse as ombreiras, ou seja, a porta da sua casa com o sangue desse animal, e o anjo do Senhor, o anjo da morte do Senhor, passaria por sobre toda a comunidade egípcia, sobre todo o Egito, e onde houvesse aquele sangue, o anjo pouparia os primogênitos, ele não entraria para que fosse morto o primogênito naquela casa onde tivesse aquele sangue passado na porta. E foi feito assim, e aconteceu isso à meia-noite, né? E a palavra de Deus diz que não houve casa no Egito onde não houvesse um morto, onde não houvesse um primogênito morto, mesmo que fosse de idade ou fosse novo, morreria. Mas na casa dos israelitas nada aconteceu, porque nada perturbou a casa deles por causa daquele sangue passado na porta das suas ombreiras. Então Deus deu a esse acontecimento o nome de Páscoa, que é o Pessá, que na realidade, é o Peshá, que na realidade significa passar por cima, poupar, que foi o que aconteceu. O anjo do Senhor passou por cima das casas dos israelitas e poupou aquele povo. E com eles não houve nenhum problema. Então, quando Cristo já vem, Cristo então, dentro da ceia que eles estavam tomando, que era a Páscoa, Jesus institui então a ceia, a Santa Ceia. Ele simboliza então aquele sacrifício que o Cordeiro fez, simboliza também que os crentes sobre quem esse sangue derramado do Cordeiro sem pecado, que é Jesus Cristo, estiver passado também é poupada. Então Cristo institui a ceia do Senhor e nos ordena que participemos dela até quando ele voltar. A ceia do Senhor será celebrada até a volta do Senhor, e então nós cearemos com ele, numa grande mesa, junto com ele, e com todos os santos já salvos, em todos os tempos, em todas as épocas, e todos aqueles que estão sendo salvos, e todos aqueles que ainda serão salvos. A ceia então é instituída, mas nos dias de Jesus, a Páscoa era representada por uma taça de água salgada, que significava as águas derramadas no Egito, né? As águas do Mar Vermelho, quando eles atravessaram a pé enxuto, várias ervas amargas para recordar a amargura da escravidão, o sofrimento, o hisopo, que era aquela planta usada para borrifar o sangue
do cordeiro nas ombreiras da verga das portas israelitas. Era composta de uma massa feita de maçã, de romã, de tâmara e de nozes, que chamava carochê, e que se chama carochê, e pedaços de canela eram colocadas na sopa para lembrar a palha que eles usavam para secar e queimar os tijolos. E também por 4 copos de vinho para recordar-lhes as 4 promessas que são registradas em Êxodo 6, versículos 6 e 7. E durante a celebração, eles cantavam o Salmo 113 a 118 e para encerrar o Salmo 136. Jesus participou dessa comemoração da Páscoa aos 12 anos, a Bíblia registra Jesus participando da Páscoa em Jerusalém, na companhia de seus pais. Portanto, Jesus respeitou a Páscoa, praticou a Páscoa durante todo o seu tempo terreno e no tempo devido, no dia da sua traição, Jesus então institui a ceia do Senhor, que é aquilo que nós comemoramos todos os meses ou 2 vezes ao mês, não importa a quantidade, mas que nós comemoramos seguidamente na igreja evangélica, que é a ceia do Senhor. E ela se caracteriza pela presença de Jesus. E aí nós temos alguns entendimentos que trazem dúvidas e que podem trazer algumas dificuldades para algumas pessoas. Por exemplo, Jesus diz: isso é o meu corpo e isso é o meu sangue. Quando Jesus então coloca o pão e o vinho, Jesus compara o pão ao seu corpo, que será quebrado, moído, torcido naquela cruz, e o vinho ele compara ao seu sangue, que é derramado na cruz. Então, como é que isso é entendido então pelas igrejas? A igreja romana entende que quando eles consagram os elementos, quando o sacerdote consagra então o pão, ou para eles a hóstia, não é? E o copo de vinho, aquilo se transforma, o pão se transforma com certeza absoluta no corpo de Cristo. É como se eles estivessem comendo de fato a carne de Cristo. E a substância se transforma no sangue de Jesus. Apenas na Igreja Católica isso é entendido assim. O vinho se transforma no sangue de Jesus e por isso só o sacerdote toma do vinho. O sacerdote não faz como Cristo fez com seus discípulos. Cristo deu aos seus discípulos o pão e deu o vinho. A Igreja Católica dá aos seus fiéis apenas o pão e só o sacerdote toma o vinho, porque entende que eles não podem tomar sangue. Isso é realmente um absurdo, mas é assim que a Igreja Católica vê isso. Essa doutrina em que os elementos se transformam de fato em corpo e sangue de Jesus é chamada de transubstanciação, ou seja, a substância é transformada. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Os luteranos, as igrejas luteranas e outras que participam da mesma forma, entendem que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas junto com essa substância do pão e do vinho, estão no ato da celebração a substância da carne e do sangue de Jesus. Ou seja, naquele pão que eles comem está o corpo de Jesus e no vinho que eles tomam está o sangue de Jesus junto. Não se transforma, mas vai junto o sangue e vai junto o corpo. Essa doutrina é chamada de consubstanciação, ou seja, as substâncias se misturam, elas estão juntas. Na primeira igreja, formada depois da reforma, né, por Zwinglio, na Suíça, ele rejeitou essa transubstanciação e rejeitou a consubstanciação. E aí, para ele, a ceia é tão somente um memorial, uma lembrança daquilo que Cristo fez. Porque Cristo disse: fazer isso todos os dias em memória de mim. E aí Zwinglio tomou isso ao pé da letra e para ele era somente um memorial, só servia para lembrar. Mas para nós, herdeiros da doutrina calvinista, a igreja presbiteriana, principalmente a igreja presbiteriana em todos os lugares, a igreja presbiteriana do Brasil, nós entendemos que para nós o pão e o vinho de fato não se transformam em corpo e sangue de Jesus. Continuam sendo pão, continuam sendo vinho. Também elas não se misturam, ou seja, naquele pão que nós comemos, naquele vinho que nós tomamos, não está nem o sangue, nem o corpo de Jesus. Elas não se misturam ali. Também entendemos que não é apenas um memorial, não é apenas uma lembrança. A ceia do Senhor é um canal de bênçãos aberto para nós.
A presença de Jesus na nossa ceia, ela é espiritual. Jesus está presente na ceia do Senhor, mas de forma espiritual. Portanto, toda a nossa celebração em torno da ceia é a celebração de uma bênção, é a celebração da união, da comunhão dos irmãos em torno do mesmo Deus. Jesus está presente na ceia. Não é somente um memorial, não se transformam os elementos, mas Jesus está presente de forma espiritual na nossa ceia. Então, a ceia do Senhor é um meio de graça, não é? É um modo de graça. Deus derrama graça sobre nós, porque aí nós nos lembramos novamente do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz, e não somente nos lembramos, mas trazemos para a nossa memória, para nosso dia a dia, que somos de fato conquistados por Deus em Jesus por causa da sua morte e do seu sacrifício. Mas não basta participar da ceia, né? Essa participação na ceia precisa ser de modo correto. Nós precisamos entender o que estamos fazendo. Nós não podemos deixar de participar. Quando nós entendemos estar com algum pecado, quando nós entendemos estar com algum problema, não somos nós mesmos que devemos nos punir e assim fugir da ceia. Não. Nós devemos antes confessar a Deus os nossos pecados, restaurar os nossos relacionamentos se estiverem quebrados com as outras pessoas e participar da ceia do Senhor. Nós precisamos participar da ceia do Senhor. Ela é um momento único na vida da igreja e nós precisamos participar. Todos devem receber o batismo, devem participar regularmente da ceia do Senhor. Não é? A não ser que a pessoa esteja disciplinada pela igreja ou de fato afastada do Senhor, ela deve participar regularmente da ceia do Senhor. No estudo número 12, nós falamos sobre dízimos e sobre ofertas. Nós entendemos que o dízimo, ao contrário do que alguns afirmam, ele começa bem antes da lei de Moisés. Já Abraão reconhece e entrega os seus dízimos. Então, o dízimo no Antigo Testamento ele já começa lá antes. Abraão foi o primeiro crente que entregou os seus dízimos. A palavra de Deus diz que ele, em Gênesis 28, 18 até o 22, diz que Abraão entregou o seu dízimo. Né? Gênesis 14, 20, e depois Jacó também, após uma experiência da presença de Deus, fez um voto ao Senhor, onde ele incluiu o compromisso de entregar o seu dízimo. Gênesis 28, 18. O que é o dízimo? O dízimo foi instituído porque Deus separou uma tribo de Israel, a tribo de Levi, ou a tribo levítica, para que essa tribo cuidasse do templo do Senhor. Então, toda a organização do templo, todo o trabalho no templo, tanto da ministração, quanto do sacerdócio, quanto da limpeza, de tudo que era cuidado no templo, essa tribo ficou encarregada disso. E Deus entendeu que isso era tão importante que essa tribo não teria outro trabalho junto às outras tribos, senão cuidar do templo do Senhor ou do tabernáculo do Senhor durante aquele tempo. Eles precisavam ter todo o seu tempo voltado para isso, e por isso eles não teriam herança, eles não teriam terra, eles não teriam qualquer sustento que não fosse os dízimos que eram dados pelas outras tribos. Então as outras tribos eram encarregadas de sustentar aqueles que trabalhavam no templo. E Deus instituiu isso, porque Deus julgou que tão importante quanto as outras coisas era cuidar da vida espiritual do seu povo. E assim a igreja moderna, a igreja precisa, nós entendemos que a igreja tem as pessoas que cuidam da igreja, que precisam receber por isso, porque não tem outra fonte de renda, porque necessitam trabalhar nessa igreja, precisam manter a vida espiritual do povo diretamente ligada ao Senhor, precisa participar disso. Então, desde o Novo Testamento, Cristo endossou a cobrança do dízimo. Cristo mesmo legitimou a cobrança do dízimo. Então ele não é só do Antigo Testamento. Muitos dizem que o dízimo era só no Antigo Testamento, mas de fato não é só no Antigo Testamento. Cristo legitimou o dízimo no Novo Testamento. Talvez a nossa ambição, talvez a nossa vontade de não contribuir, de ficar com o dinheiro todo para nós, nos faça pensar que de fato não precisamos entregar o dízimo. Mas desde o Novo Testamento Jesus diz, quando ele diz
aos fariseus, aos escribas, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, isso está em Mateus capítulo 23, versículo 23. O próprio Jesus diz: vocês devem continuar entregando o dízimo, sim, é responsabilidade de vocês. Vocês precisam entregar o dízimo também. E nós sabemos que dízimo significa a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos. Então, de tudo que nós ganhamos, nós separamos 10%, entregamos à igreja, para as pessoas que são responsáveis pela manutenção da igreja. A igreja presbiteriana é muito séria com relação a dízimos. O pastor não toca em dízimo de irmãos. O pastor é alguém que recebe um salário. Ele é pago pelo tesoureiro da igreja. Quem cuida dos dízimos da igreja é o tesoureiro. Nós temos uma comissão de exame de contas para que veja todas as contas. Há uma relação dos irmãos dizimistas e todo irmão que se sentir com o desejo de saber quanto contribuiu durante todo o ano ou qualquer período, ele tem a liberdade e o direito de pedir ao tesoureiro que informe a ele qual o valor de dízimos ele entregou naquele período. Então, nós somos muito claros com relação a dízimos. O pastor não é um assalariado de alto padrão, ele não ganha um alto salário, muito pelo contrário, os salários são pequenos, às vezes até injustos com relação ao trabalho do pastor. Mas o pastor é alguém que recebe um salário da igreja. Por causa dessas, talvez, injustiças, o nosso Supremo Concílio decidiu um piso salarial. Há um piso salarial que o pastor não deve receber menos, para que ele possa manter também a sua casa, seus filhos na escola e para que ele possa cuidar da vida espiritual da igreja. Então, dízimo é algo do Novo Testamento e do Velho Testamento. É algo de Deus, para a manutenção da igreja de Deus. Também quando nós queremos a nossa igreja bem arrumada, os bancos todos arrumadinhos, não é? O som muito bom, tudo de última geração, gravação de cultos, como é que se faria se não tivesse dinheiro? Deus realmente não vai derramar o dinheiro lá do céu, não vai cair um malote de dinheiro dentro da igreja para cuidar disso. São os irmãos os responsáveis pela manutenção. O pastor também tem que ser dizimista. A nossa igreja, inclusive, da nossa igreja presbiteriana, Cidade Satélite, nós exigimos que todo oficial da igreja, todo aquele que quer algum cargo na igreja, precisa necessariamente ser alguém que entenda e que seja dizimista. Entenda essa parte da palavra e seja dizimista para com a igreja. Essa responsabilidade nós não eximimos nenhum dos irmãos da igreja. Sejam jovens, sejam idosos, sejam até as crianças que recebem as suas pensões. Como é que eram as ofertas no Antigo e no Novo Testamento? As ofertas eram exigidas por Deus no Antigo Testamento. Olha o que ele diz em Êxodo capítulo 23, 15. Ninguém apareça diante de mãos vazias perante mim. Ou seja, ninguém apareça sem nada. É necessário que você dê ofertas. As ofertas, irmãos, elas são do nosso coração. O dízimo, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de entregá-los ao Senhor. Mas as ofertas partem daquilo que o nosso coração é grato pelas bênçãos, é grato por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus faz na nossa vida. Então nós abrimos também o nosso bolso e o nosso coração para ofertar a Deus, para que a casa de Deus cada dia seja melhor tratada, para que cada dia ela abranja mais pessoas, para que cada dia ela possa manter os seus missionários, ela possa levar a palavra de Deus mais a fundo. É interessante que essa compreensão da nossa necessidade de sustentar a casa do Senhor encha o seu coração, Vanessa, e de todos aqueles que são crentes, porque não há outro meio de manter a casa do Senhor, não há outro meio de mandar missionários pelo mundo afora, a não ser que os irmãos compreendam que a responsabilidade é sua. Então, ofertar é um desejo do seu coração, é algo que sai do seu coração, e você precisa... e todos precisam, todos aqueles crentes, todos os crentes precisam entender que é melhor dar do que receber, diz a palavra. É melhor ter aquilo com que a gente contribua do que precisar receber algo em contribuição. Portanto, dízimos e ofertas são do coração de Deus e são para nos abençoar. Quais são as bênçãos, então, que decorrem? Por que preciso ser dizimista e ser ofertante?
Quais são as bênçãos que eu recebo? É claro que nós não contribuímos com dízimos e ofertas para recebermos de Deus. Não é isso que Deus faz conosco, não é uma troca. Isso é algo que toca o nosso coração, que é exigido por Deus, mas que Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar nada em troca. Às vezes nós vemos em determinadas situações, igrejas, denominações, seitas, que fazem trocas com Deus. Você dá o seu carro e você recebe tanto em bênção. E quanto mais você dá, mais você recebe. Esse não é o nosso caso, não é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é o caso de uma igreja séria, de uma igreja evangélica séria. Não há nada que você dê que cause em Deus uma obrigação de retribuir. Não é isso. As nossas bênçãos, as bênçãos que são decorrentes do dízimo, são as promessas de Deus. Olha o que Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, olha, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A simples condição de poder ofertar e contribuir já é uma bênção, não é? Já é uma bênção você ter para dar. Olha quantas pessoas não têm como entregar dízimo, nem receber, nem ofertar, porque não recebem nada, não tem como contribuir. Mas o simples ato de contribuir já é uma bênção. Eu tenho certeza que muitos gostariam de ter para entregar dízimo, mas nem isso recebem. Alguns irmãos desempregados, com problemas financeiros gravíssimos. Então, é uma situação terrível e difícil, mas essa contribuição leva o crente a ser mais consagrado, a ter mais interesse na obra de Deus. É claro que se você contribui, se você entrega o seu dízimo, se você faz ofertas à igreja, você tem cada vez mais interesse de ver essa igreja trabalhando com essas ofertas, usando essa oferta para o trabalho de Deus. Você tem mais interesse ainda pela causa de Deus naquela igreja. E Jesus disse que nós receberemos recompensa até mesmo por um copo de água fria que a gente doar a alguém. Olha Mateus capítulo 10, verso 42. Jesus diz, olha, até por um copo de água fria que alguém der a um dos meus discípulos receberá bênçãos. Então, nós recebemos bênçãos por causa da nossa condição de dizimista e ofertante. Mas isso não requer de Deus uma obrigação em nos abençoar por isso. Deus nos abençoa por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, e porque assim nós estamos cada dia mais dentro, mais justo, mais unidos à sua causa aqui na terra. Por fim, Vanessa, nós temos a lição número 13, que é a última lição, que é a vida depois dessa vida. Tem aí o texto básico, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, que você já leu, e você já respondeu aos questionamentos. Bom, é preciso entender que a nossa salvação não é porque nós somos bonzinhos agora, não é porque nós somos justos, não é porque nós somos agora aqueles que são os melhores nessa face da terra. Deus não nos olhou agora e viu que nós somos bons e por isso Deus nos salva. Não. A nossa salvação ela está decidida antes da fundação do mundo. Antes que houvesse qualquer coisa criada, Deus já nos dava a salvação. Deus já tinha escolhido aqueles sobre quem Ele iria efetuar essa salvação. Basta ler Efésios capítulo 1 e nós vamos ver toda a explanação do apóstolo Paulo a respeito da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, nós fomos eleitos por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim, olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou segundo a boa vontade, ou segundo a sua boa vontade, segundo o querer do Senhor Deus. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele escolheu os seus eleitos. E Ele nos escolheu para que nós fôssemos agora santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dEle. Por causa do seu amor, Ele nos predestinou, Ele nos enviou antes para essa salvação, para que fôssemos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos de Deus essa bênção de sermos adotados como filhos na família de Deus. Deus agora já não nos olha como enjeitado, como bastardo, como aqueles que chegaram depois. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa adoção vem em Jesus Cristo. E isso parte da sua vontade.
não parte de você ser boazinha, não parte do fato de eu ser bonzinho, não parte de qualquer outra coisa. Nada que diz respeito à salvação do homem está nele mesmo, a não ser a sua imagem e semelhança com Deus. A não ser a escolha que Deus fez dele antes da fundação do mundo. Não há nada no homem que possa merecer salvação. O homem é um pecador desde que nasce. O homem é um pecador antes de nascer, desde o ventre da sua mãe. Não há na terra nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que está sobre a face da terra merece ser salvo, e nós somos salvos apenas pela graça de Cristo Jesus. Não há em nós nenhum fator que possa levar Deus a nos salvar, a não ser a eleição que Ele fez antes da fundação do mundo e a não ser que todos nós confessemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que é o que você vai fazer na sua confissão de fé. Bom, sobre a morte e a ressurreição. O que é morte, não é? Quando nós olhamos para Adão, Adão foi feito para não morrer. Ele foi criado num estado de santidade completa. Ele foi criado santo. Adão não precisava morrer, mas havia nele a possibilidade. Deus deixou o homem, Deus não criou robô. Entenda que quando você faz algo errado, Deus poderia evitar que você fizesse algo errado, mas Deus não faz isso. Você tem a sua vontade para fazer isso. Então, quando Deus criou Adão, Ele o criou santo, completamente santo, em estado de santidade. Mas havia nele a possibilidade de pecar. Havia nele a possibilidade de levar toda a raça humana ao pecado. E quando ele pecou, a palavra de Deus diz que pelo um único homem pecou, assim a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Por que então que Adão pecou lá naquela época e eu sou agora culpado desse pecado de Adão? Por que eu também tenho esse mesmo pecado? Porque a morte de Adão, aquele pecado de Adão, passou a todos aqueles que ele representava. E Adão representa a raça humana. É como se o presidente declarasse guerra a um outro país. Nós todos estamos em guerra. Todo país entra em guerra. Apenas o presidente declarou guerra, mas todos nós entramos em guerra, porque ele nos representa. Adão representava todo o ser humano. E quando Adão peca, o pecado passa a todo o ser humano. E Deus imputa esse pecado ainda quando somos gerados no ventre da mãe. Então nós todos nascemos em pecado nos concebe a nossa mãe. Então, essa morte, o que é essa morte? A morte é essa separação drástica, não é? Entre o corpo e o espírito. A Bíblia ensina que a alma do verdadeiro crente, daquele que entregou a sua vida a Jesus, ela imediatamente após a separação do corpo, ela vai para Deus. Ela está com Cristo Jesus. Ela entra num estado de bem-aventurança eterna, consciente. Ela sabe onde ela está. Ela sabe do que ela está participando, da bênção de Deus. Ela está no céu com Cristo, com o nosso Pai, mas ela está consciente de onde ela está. Já o corpo vai imediatamente para a terra e vai virar terra. Do mesmo material que Deus fez o homem. O pó volta para o pó. Não é? O corpo e essa parte material nossa volta para o corpo. E a nossa alma vai para Deus, que nos deu essa alma. Então, todos os mortos, quando Jesus voltar, vão ser ressuscitados com os seus corpos. É interessante, não é? As pessoas ficam assim, e aquele que foi amputado, aquele que explodiu, como é que esse corpo vai voltar? Daquela forma? Não. A palavra de Deus nos garante que os corpos terão uma outra substância, eles serão diferentes. É o mesmo corpo, porém dotado de capacidades diferentes. Quando nós olhamos para Jesus, no tempo em que esteve na terra, o seu corpo não podia sair de um lugar para outro. Não é? Ele estava num lugar, ele não podia ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o corpo de Jesus, depois da morte, ele podia aparecer em ambientes fechados, ele podia atravessar portas, ele podia fazer tudo aquilo. Não que Jesus fosse incapaz de fazer isso enquanto era homem, ele era Deus também. Além de ser homem, ele era Deus. Mas ele não faz isso por respeitar a condição de homem, a condição de ser humano. Então, nessa condição, nós não atravessamos portas fechadas, mas o nosso corpo, depois de ressuscitado, ele terá a mesma composição do corpo que Jesus teve. E nós teremos então essas possibilidades, não é? De unir esse corpo ao nosso espírito, e assim nós seremos, de fato, completos na nossa salvação. A salvação é para corpo e a salvação é para alma. Então nós seremos salvos de corpo e alma.
Tão somente agora, na morte, nessa separação, o nosso corpo ficará na terra, aguardando, não é? O nosso espírito estará com Deus, aguardando a nossa ressurreição, e naquele dia em que Cristo voltar para unir corpo e alma, então nós estarmos e vivermos por toda a vida eterna junto com Cristo Jesus. Os ímpios, aqueles que não confessarem a Jesus, também da mesma forma. O seu espírito, ao invés de ir para Cristo, vão exatamente para o inferno. Infelizmente, aquele que não receber Cristo em vida, até o último suspiro da sua vida, não receber Cristo como seu Salvador, estará, assim que morrer, o seu espírito estará no inferno. E o seu corpo na terra, aguardando também a mesma ressurreição. E quando ele ressuscitar, quando Cristo voltar, o ímpio ressuscitará, tomará a sua alma, irão ambos para o inferno. Irá a pessoa completa para o inferno, onde vai viver sofrendo por toda a eternidade. Então a questão de salvação é uma questão muito séria, porque ela implica nessa nossa vida depois dessa vida. E nós precisamos ter cuidado com isso, com a nossa vida depois dessa vida. Então Cristo virá a segunda vez. Cristo disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele repetiu essa promessa, nós estaremos nas alturas com Deus. Então a segunda vinda de Cristo será em majestade e glória. Jesus virá repentinamente, quando não se espera. Jesus voltará para levar a sua herança, para viver eternamente com os homens, para gozarmos da sua presença eternamente junto com o Pai. Nós seremos felizes eternamente. Na nova terra e no novo céu, não haverá nenhum sofrimento, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais choro, nunca mais mágoa, porque lá só haverá Deus vivendo com o seu próprio povo. Nós voltaremos a casa, estaremos voltando para a nossa casa quando Jesus voltar. A recomendação de Jesus é essa, olha, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Então nós precisamos viver em completa vigilância até o dia de Cristo voltar, ou de nos chamar se morrermos antes disso. Jesus declarou também na sua segunda vida que quando ele vier, ele vai julgar o homem, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Evidentemente, aqueles que creem em Jesus agora já estão salvos. Aquele que crê em Jesus na sua vida não será julgado para condenação. Ele será tão somente comparecerá ao tribunal de Cristo, mas para ser absolvido por causa do sacrifício de Cristo, não por ele mesmo. Os ímpios verão os crentes serem absolvidos diante do tribunal de Cristo. E os crentes verão os ímpios serem condenados diante do tribunal de Cristo. Então haverá um tribunal, Cristo estará e julgará todas as pessoas. Os salvos herdarão a terra, a nova criação, e a Bíblia não diz claramente como será essa nova criação. O apóstolo Pedro afirmou que Jesus ficará no céu até os tempos da restauração de todas as coisas. E nós esperamos novos céus e novas terras, nas quais habitará a justiça. Nós cremos que Deus restaurará a criação após o juízo final. Muitos teólogos acreditam que Deus vai restaurar o universo, as condições originais que ele foi criado. E os servos de Deus, com corpos imortais, almas inteiramente aperfeiçoadas, habitarão na terra e servirão ao Criador eternamente em espírito e em verdade. Eu vou concluir dizendo o seguinte, olha, a perspectiva de nós habitarmos na terra, nessas condições, não é, em que Deus diz que nós vamos habitar, deve encher o nosso coração de plena alegria, de grande alegria. A Bíblia não diz claramente que esse é o nosso futuro, mas afirma que o nosso futuro será glorioso. Então, qualquer que seja a forma que vivemos depois disso, será de forma gloriosa na presença de Deus. Será descansar na presença de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, esperamos no Senhor, cremos no Senhor. Vanessa, faça a sua profissão de fé com toda a certeza do seu coração de ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem aí a apostila, que foi escrita pelo pastor Adão Carlos do Nascimento, de onde nós tiramos todos esses ensinamentos. Aproveite, releia de vez em quando, são doutrinas maravilhosas para a sua vida. E se Deus quiser, em breve estaremos então fazendo a sua profissão de fé e batizando o Gabriel.
Deus abençoe você e fique com Deus. Estaremos juntos sempre. Um abraço, fique com Deus, até breve.